Olá, pessoas queridas, tudo bom? Bom dia. Estou aqui gravando o último vídeo. Vocês vão perceber, né, que nós teremos 3 vídeos no AVA, para justamente esse período que eu estarei fora do Brasil, na missão Capes-Sprint, na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Então, o primeiro vídeo encerra a questão da avaliação da aprendizagem, a questão da 4ª geração de avaliação, e os processos de avaliação mais democráticos. O segundo vídeo fala de maneira bem introdutória a questão da avaliação institucional da escola. E esse último vídeo, a minha intenção é encerrar esse assunto da avaliação institucional da escola. E eu terei 2 textos como referência para essa discussão. O primeiro está nesse livro aqui. Vocês sabem que eu tenho dificuldade com isso, né? Com a questão do enquadramento. Avaliação educacional caminhando pela contramão, organizado pelo Freitas e outros autores. O segundo capítulo, o título dele é Avaliação Institucional Induzindo Escolas Reflexivas, tá bom? E o segundo texto, eu vou compartilhar o título aqui com vocês. Deixei aberto aqui. Super rápido, que é Avaliação Institucional Participativa e os Espaços Políticos de Participação Construídos, Reinventados e Conquistados na Escola, de Sordi, Bertanha e Silva, tá bom? Então, vou compartilhar agora o PowerPoint que eu fiz rapidinho só para organizar minha fala, tá bom? E quando eu retornar em janeiro, a primeira aula presencial que a gente tiver, a intenção é discutir essas 3 semanas, esses 3 vídeos e tirar dúvidas, enfim, para que a gente possa seguir com o cronograma da disciplina e falar sobre o 3º nível, que é a avaliação externa, ou avaliação das redes de ensino. Então vamos lá, vou compartilhar o PowerPoint. Acabei de dar uma fungada aqui, gente. Eu costumo brincar, né, que eu tinha que ter aquela camisa. Não é Covid, é rinite. Por quê? Tô com a casa fechada, eu não posso ficar com a casa fechada, com medo que faça um barulho na vila, porque eu moro numa vila, né? E também porque eu andei tirando casacos, né, do armário. E, bom, quem tem alergia sabe que isso é um negócio complicado, ativa direto, né, a questão da alergia, né? Então eu já tiro antes para poder usar depois, porque eu não posso tirar o casaco e colocar logo a seguir, porque eu tenho uma alergia muito terrível por questão da poeira. Então, enfim, não é Covid, é rinite. Aí outra coisa, vocês sabem que eu tenho 2 gatos, né? Então, se acontecer alguma situação, eles estão calmos agora, mas aí do nada eles ficam atacados no gerais, sabe? Quem tem gato sabe como é que é. Então, se acontecer alguma coisa, por favor, relevem, tá? Então, vamos lá, avaliação institucional da escola. Então, relembrando, né? Nós temos 3 níveis de avaliação, certo? Vou passar um pouquinho à frente. Eu fiz um esqueminha bonitinho. Aqui. Eu sempre organizo tudo e depois eu mexo tudo quando eu vou falar. Impressionante, né? Nós temos o primeiro nível, que foi o que a gente discutiu primeiro, né? Sem ser redundante, mas já sendo. Avaliação da aprendizagem, que diz respeito aos processos da relação docente com a criança, com o estudante. Então, é a relação professor-professora, criança, adolescente e estudante, tá? Adulto. O segundo nível, que é esse que a gente vai estar concluindo de forma remota, é a avaliação institucional da escola. Vocês perceberem, ele é um nível intermediário, ele está entre os 2. Eu até coloquei a setinha, uma setinha indo para a direita e a outra voltando para a esquerda. Por quê? Porque a ideia aqui é que os 3 níveis eles dialoguem e formem
uma relação entre eles. Então, cada um tem a sua especificidade, mas eles diretamente interferem no trabalho pedagógico, tá? Então, a avaliação institucional é o que a gente vai conversar hoje. E, presencialmente, a avaliação das redes de ensino, que no Brasil tem se constituído através das das avaliações, desculpa, externas em larga escala, tá? Não vou dar spoiler agora, mas percebam que a avaliação institucional ele é intermediário. A avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional são níveis internos da escola, eles acontecem na escola. A avaliação das redes de ensino são externos à escola, por isso que a gente chama de avaliações externas. E são em larga escala, porque é uma mesma prova feita por muita gente, tá? Não vou dar spoiler, deixa para a gente conversar precisamente sobre a questão. Então, a gente vai conversar sobre esse nível aqui, a avaliação institucional. A gente já começou, né, no vídeo anterior, com aquele vídeo curtinho, do professor Daniel Cara, e também o texto do livro, tá bom? Então, agora eu vou fazer um apanhado dos dois textos, discutindo de uma forma mais clara, já que o vídeo anterior é mais curtinho, então eu vou aproveitar aqui e vou fazer um apanhado geral dos dois textos que se referem ao mesmo assunto, tá bom? Então, agora voltando aqui linearmente. Vamos lá. Então, vamos lá. Avaliação institucional da escola. O que é avaliação institucional? Pegando uma citação do livro, tá? A avaliação institucional da escola é um processo que envolve todos os seus atores, com vistas a negociar patamares adequados de aprimoramento a partir de problemas concretos vivenciados por ela. Então, não é um nível que pretende apenas envolver professores ou estudantes. É um nível que envolve todas as pessoas que atuam na escola. Todas as pessoas, todas mesmo. Funcionários e família também. A família, infelizmente, né, a escola tem uma relação muito ruim e precarizada com a família, né? A gente só chama a família para reclamar, né? Mas a família ela é muito potente e ela precisa ser entendida como uma parceira no processo de aprendizagem. É muito chato você ser chamado à escola apenas para ouvir reclamações, né? Quando se pensa avaliação institucional, se pensa num processo democrático, em que todos têm voz, a partir do seu lugar de fala. Então, por exemplo, professores vão falar sobre essas questões de professores, né, de docência. Estudantes vão falar do seu lugar de estudante. Os funcionários, do seu lugar de funcionários, e aí vai. Justamente porque somos diferentes e temos atuações e necessidades específicas, nós podemos falar sobre a qualidade do trabalho que é desenvolvido, pedagógico, que é desenvolvido na escola, a partir dessa diferença. Entendam, a gente falou muito sobre a diferença nos processos pedagógicos, na avaliação da aprendizagem, e agora a gente está falando sobre a diferença nas relações, de forma democrática, participativa. Olha o nariz coçando, gente. Quem tem rinite sofre muito, né? Então, quais são as principais características da avaliação institucional? Primeira coisa que eu já disse, é um nível intermediário entre a avaliação da aprendizagem e a avaliação das redes de ensino. É um processo interno, um processo que acontece dentro da escola, não acontece fora dele. Então, qual é a diferença, Virgínia? Se a avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional são internas, qual é a diferença? A avaliação institucional diz respeito a um processo ampliado, coletivo. A avaliação da aprendizagem é uma relação mais curtinha, menor. Professor, criança, professora, estudante. Então, ele é menor, ele é mais íntimo. A avaliação institucional é um processo coletivo, ok? Ele parte do princípio que toda escola é reflexiva, inclusive no texto organizado no livro, organizado pelo Freitas, né, e pelos demais autores, eles começam dando uma agulhada nesse sentido, né, de que não apenas o professor precisa ser reflexivo sobre a sua prática, mas toda a escola.
Aliás, isso é uma queixa muito recorrente, né? Que os estudantes não são ouvidos. Na verdade, reflexivos todos somos. Talvez a gente não tenha espaços de discussão coletivos, né? Porque a gente está o tempo todo pensando, né? A criança, ela, se você perguntar para ela sobre os processos de avaliação que ela sofre, e aí estou dizendo sofre de maneira intencional, ela tem muito a dizer sobre isso, né? A família tem muito a falar sobre o trabalho pedagógico da escola. Muitas vezes a gente não ouve, e é justamente a escola não quer chamar a escola não quer chamar a família, só quer chamar para reclamar, porque não quer ouvir, porque se ouvir vai ter que mexer naquilo que está errado, vai ter que agir diferente, e isso dá trabalho. Então, muitas vezes é intencional, né? Não quero conversar com a família. Só que se a gente pensa que o processo pedagógico ele precisa ser democrático, participativo, a gente precisa trabalhar coletivamente, cada um a partir do seu lugar. Parte do princípio de uma democracia institucional forte. Todos são ouvidos, todos têm voz. Não existe hierarquia e existe diálogo. Claro que o diálogo nem sempre ele é fácil. Muitas vezes envolve disputa. Eu vou defender o meu ponto de vista. Mas parte do princípio de que todos têm voz, todos precisam ser ouvidos e todos têm direito, sem hierarquia, a essa fala. Também parte do princípio deste conceito, é um conceito da italiana Anna Bondioli, que é a qualidade negociada, que eu já vou explicar já já o que é. E como é que é feito essa avaliação institucional? A partir de um documento chamado Projeto Político Pedagógico, famoso PPP, que é a cara da instituição. É como se ele fosse, sabe, documento de identificação, que tem foto e tem os nossos dados? O projeto político pedagógico, ele demonstra a cara pedagógica da instituição. Ele é um documento que precisa ser feito por todo mundo, não precisa ser atualizado todos os anos, mas sempre que houver necessidade, ele precisa ser atualizado. Ele precisa ser feito coletivamente, mesmo que alguém, ao final, seja responsável por sistematizar, por redigir, por escrever o documento. Mas ele não pode ficar engavetado e não pode ser um documento que é feito, por exemplo, pela direção da escola e fica lá esquecido numa gaveta. Não, ele precisa ser um documento feito a partir, né, das concepções, daquilo que se pensa no trabalho pedagógico da escola, e por conta disso ele precisa ser revisitado de tempos em tempos, não dá para ele ficar 20 anos do mesmo jeito. Sei lá, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Com a questão da pandemia, muitas famílias tiraram as crianças da rede privada e colocaram na rede pública. Então, imaginemos, de forma hipotética, que eu sou diretora de uma escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro, vocês sabem que eu gosto dessa rede, e de repente eu recebo muitos alunos de escola privada da região por conta da pandemia. Eu vou ter que mexer no trabalho pedagógico, porque mexeu na cara da instituição, né? Isso vai alterar, de uma certa forma, o trabalho pedagógico. Então, isso precisa aparecer no projeto político pedagógico. Por exemplo, a própria pandemia, né, que causou tanta mudança, né, no trabalho pedagógico, enfim, na rotina da escola, na nossa vida. É claro que se eu tenho uma escola que foi muito atingida por esse assunto, claro que todos nós fomos, né, até costumo dizer que quem está bem não está bem, né, é um indício de que a pessoa tem algum problema sério, porque qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade no contexto que a gente viveu e ainda está vivendo, não estará bem totalmente 100%, né, com o emocional. Tanto é assim que tem tanta gente aí com problema de saúde mental, né, por conta da pandemia. E é normal, isso significa que a gente está ok, né? Porque uma pessoa que não sente nada, isso é patológico, né? Ou é patológico porque tem uma questão patológica, ou tem aí, sei lá, um mecanismo de negação, né, tão forte que eu sequer quero enfrentar aquilo que eu estou vivendo. Enfim.
Mas então eu vou precisar revisitar de tempos em tempos, né, esse documento, o projeto político-pedagógico. Virgínia, projeto político-pedagógico é a mesma coisa que um projeto do ano? Não. O projeto político-pedagógico é a cara da instituição. O projeto do ano é o projeto de trabalho daquele ano. Então, por exemplo, estamos no ano de Copa do Mundo. Este ano eu vou fazer um projeto de trabalho em cima da Copa do Mundo. Isso é um projeto do ano de trabalho, não é o projeto político-pedagógico da escola. Copa do Mundo não tem como dar a cara da instituição, entendeu? Ah, eu quero fazer um projeto de formação de leitores. Também é um projeto temático, um projeto, tudo bem, pode ser 1 ano, 2 anos, mas ele não... Ah, mas nós temos a intenção de formar leitores na nossa escola, mas isso não é a cara da instituição, isso é um dos objetivos com os quais a gente trabalha. Então, tem uma diferença entre o projeto do ano e o projeto político-pedagógico. Isso aqui nós já vimos, essa coisa maravilhosa que eu fiz, fiquei tão orgulhosa que eu não sei fazer essas coisas. Tá? Ah, voltando para a questão da... Eu achei que eu tinha colocado aqui a qualidade negociada. Eu peço licença rapidinho para ler um trechinho do livro, porque eu gosto muito da definição da própria Ana Mondioli. Só um segundo que o meu livro é todo marcado, eu vou achar já já. Tá. Olha como ela define a qualidade. A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, não é adequação a um padrão ou normas estabelecidas a priori e do alto. A qualidade é transação, isto é, debate entre indivíduos e grupos que têm interesse em relação à rede educativa, que têm responsabilidade para com ela, com a qual estão envolvidos de algum modo e que trabalham para explicitar e definir de modo consensual valores, objetivos, prioridades, ideias de como é a rede e sobre como deveria ou poderia ser. Então, a qualidade, não, aliás, essa questão, a qualidade, né, é um conceito em disputa. Não pode, a gente não pode dizer que, por exemplo, qualidade da educação. Isso é um conceito altamente disputável, né? Com certeza. A gente vai ver a questão das parcerias público-privadas, quando a gente for falar da avaliação das redes de ensino. Com certeza, essas empresas, fundações, institutos não defendem, por exemplo, o mesmo conceito de qualidade que eu defendo. Tá? Então, tem uma diferença muito grande. E aqui a Ana Mondioli fala que a qualidade ela é negociada, ela é participativa, e ela é consensual. Ah, Virgínia, mas como é que a gente vai entrar em consenso? A gente vai debater muito, mas a gente vai precisar entrar em consenso, negociar, né? Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, e a gente vai pensar não individualmente, mas coletivamente. Eu digo para vocês que esse é o nível mais interessante que tem da avaliação e é o que é menos explorado. E eu também digo para vocês que uma escola com um trabalho pedagógico de qualidade, para mim, uma educação de qualidade é uma educação que todos aprendam, e um ambiente feliz, você percebe logo quando a escola é uma escola boa, tem um trabalho bom desenvolvido, que é uma escola com processos de avaliação institucional bem resolvidos, em que a gestão atua, que a gestão não se entende apenas burocrático, né? Para preencher mapa de merenda, receber a CRE, ou ir à SME, ou dar conta da escola. Ela entende que tudo que acontece dentro da escola é pedagógico. Então, tem uma diferença absurda. Quando você vê que o grupo ele estuda sobre as necessidades que aparecem na escola, que ele reflete, que ele pensa, que a gente tem momentos de reunião em que um interfere, né, naquilo que o outro pensa, e que ele pondera, e que ele argumenta. E o professor, inclusive, ele não está sozinho, isolado, é muito mais interessante. Na última aula, eu lembro que eu falei, a Virgínia é aluna da escola. Neste ano está com o Matheus, mas no próximo ano será aluna da Isabela. Eu não lembro se foram esses nomes que eu usei, mas eu lembro que eu usei esse tipo de exemplo. Então, não é justo que o Matheus se responsabilize
pela Virgínia, apenas, né, o Matheus se responsabiliza pela Virgínia, porque ele é o professor dela nesse ano. Ela é aluna da instituição, todos precisam ser responsabilizados. Claro que a bola da vez está com o Matheus, usando aí a referência, né, da Copa do Mundo, a bola da vez está com o Matheus. Ele, neste ano, responde pelos processos de aprendizagem da Virgínia, mas ela é aluna da instituição, então todo mundo se responsabiliza, todo mundo pensa junto. E, de repente, no ano anterior, a Maria Eduarda foi professora da Virgínia, e ela pode ajudar com elementos sobre como foi esse ano. O Matheus, não é só para ficar falando mal, não, que a gente tem um péssimo hábito de ficar falando mal de aluno, tá? Mas para pensar junto mesmo, porque são pessoas diferentes, vivem experiências diferentes, estão em determinados lugares diferentes, então, a partir desse lugar da diferença, eu posso apontar questões e posso fazer o colega refletir. Passando aqui. Já o texto de Sordi, Bertan e Silva falam sobre avaliação institucional participativa, e o nariz não para de correr, de coçar e, enfim, né, não consigo fugir dessa questão do nariz coçando. O que é avaliação institucional participativa? Se caracteriza como uma prática agregadora de atores sociais que se organizam para fazer valer uma qualidade mais abrangente, que está alinhada com o direito da criança e jovem para ter um acesso a um conjunto de saberes e conhecimentos que não se esgotam nos exames estandartizados, mas que favoreçam a formação humana. O que são os exames estandartizados? São os exames das avaliações externas. Então, esta formulação pensa o processo formativo mais amplo. Então, não é ficar preparando criança para a língua portuguesa e matemática, que, a grosso modo, é o que acontece nas avaliações externas aqui no Brasil. É pensar de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, reforma do ensino médio não cabe, né, que eu vou reduzir o acesso ao conhecimento dos estudantes. Não, pelo contrário, a gente quer ampliar. E a preocupação do resultado nas avaliações externas não pode alterar o trabalho, a qualidade do trabalho que é feito dentro da escola. Pelo contrário, né, eu preciso investir na formação. A educação não é só instrução, não é só ensinar português e matemática. É aprender a lidar com o outro, é aprender a ser frustrado, desenvolver a questão da sensibilidade. Gente, na pandemia, como a gente precisou das artes, não é isso? Da literatura, das artes em geral, música, cinema, teatro, literatura, né? A gente ficou dentro de casa, pelo menos aqueles que tinham responsabilidade, né? E entendiam que a questão era difícil, mas como as artes nos ajudaram, né? E como a gente precisa de um processo formativo mais amplo. O que adianta a gente aprender um monte de coisa na escola e não aprender? Porque depois a gente não usa aquele monte de conhecimento e não sabe lidar com o outro, não sabe ser contrariado, não sabe respeitar diferentes pontos de vista. Então, a defesa das autoras é que seja uma avaliação, como o nome diz, institucional, coletiva, participativa, e que entende o processo educacional como formativo, como mais amplo, e que não fica restrito às avaliações, aos resultados das avaliações externas em larga escala. Então, alguns exemplos de momentos de avaliação institucional vivenciados pela escola. Construção escrita do PPP não deve ser feito apenas pela direção. A direção pode escrever o documento, mas após um momento coletivo de reflexão, ok? Em que todos participam. Assembleias estudantis em que os estudantes se reúnem para deliberar, para propor, para reclamar. Conselhos de classe. Naquele momento, alguns aqui, de repente, eram representantes e participavam do conselho de classe, mas eu não estou falando aqui um conselho de classe que os estudantes são convidados a participar. Do início da reunião e quando a discussão propriamente dita começa, são convidados a saírem, a se retirarem. Não, eu estou falando de conselhos de classe
Claro, o fórum é um fórum dos professores, mas também os alunos e a família poderiam participar, né? Deveriam até. Não deveria, a prática docente não deveria ser a caixa preta, né? Que é é, aquele recurso que tem nos aviões, né? E que a gente aciona só quando existe um acidente, né? Que tem tudo o que aconteceu ali no voo, né? Não, ele precisa ser transparente, né? A gente precisa, enquanto professor, da prestação de serviço do trabalho que a gente desempenha na escola. Isso é um direito da família e da criança, e do estudante, e dos alunos. Enfim. Reuniões pedagógicas. Não reuniões pedagógicas para ficar vendendo coisas ou conversando de forma aleatória. Reuniões em que a gente, por exemplo, faz estudo de caso, temos a Virgínia, não sabemos o que vamos fazer com ela. Então vamos estudar, vamos pensar quais alternativas a gente poderia utilizar para que a Virgínia aprenda. Parte do princípio também de uma responsabilidade do professor e do coletivo da escola sobre os processos de aprendizagem, sobre a qualidade daquilo que é ofertado aos estudantes. Ou seja, sempre a partir da intervenção. Lembra? A avaliação, a gente usa a avaliação para provocar ação, não é apenas para constatar. Eu venho falando isso ao longo do semestre. Reuniões com responsáveis, né, em que prestamos conta do trabalho que é feito. Eu lembro uma vez em que eu tinha dois alunos que faziam um cálculo mental. E uma das mães me questionou como eu sabia, por exemplo, na prova, que o resultado estava correto se eles não faziam o algoritmo, se eles não faziam a... E eu expliquei, olha, eles fazem cálculo mental, eu acompanho, certo? Então eu sei que eles conseguem fazer isso, inclusive isso é dificílimo, né? Eu não vou tirar isso deles. E eu acompanho. Não é justificativa, a única dica que eu dou é se for uma conta mais complexa, numa prova, né? Que de repente pode errar e perder a pontuação, então de repente nesse caso é melhor fazer no papel. E uma colega ficou ao meu lado, ficou horrorizada, como é que ela questiona o seu trabalho. Eu falei, não, é direito dela, ela tem o direito de saber. Ela ficou na dúvida, eu não me sinto ofendida em nenhum momento em dizer o que eu faço, deixo de fazer, porque não é caixa preta, é transparente, eu preciso prestar contas do meu trabalho para a família, para os estudantes, enfim. Reuniões com funcionários. Ah, também, os funcionários também participam. A tia que abre a porta, a merendeira, enfim, o tio que varre o chão, todos eles, tudo que acontece na escola é pedagógico. Muitas vezes eles convivem com as crianças e os estudantes e sabem muito mais informações que a gente, porque a gente não quer se envolver. Principalmente quando essas pessoas moram ali no entorno da escola, moram no bairro da escola. Tá? Tudo que acontece dentro da escola é pedagógico. E quaisquer outras reuniões que são promovidas com toda a escola ou com algum segmento da escola pela equipe gestora, né, pela direção. Enfim, como eu disse, usei esses dois textos como referência, tá, para essa nossa discussão. Desejo muito vê-las bem nesse retorno. E mais uma vez, dúvidas, comentários, por favor, coloquem no chat no AVA. E no retorno, em janeiro, né, teremos o recesso de final de ano. Eu retorno no dia 18, no dia 19 começa o recesso, né, 18 de dezembro. Então, a gente retorna em janeiro. Em janeiro, o primeiro dia que nós tivermos presencial, nós vamos conversar sobre possíveis dúvidas do vídeo sobre, o último vídeo sobre avaliação da aprendizagem e os dois vídeos sobre avaliação institucional. Aproveito, já que a gente não vai se ver no finalzinho de ano, para desejar boas festas, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade e um 2023 com muitas alegrias para a gente, tá bom? Beijo grande e até o retorno. Peraí, só um instante, deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí eu consigo ver vocês, porque eu só vejo pelo o quadradinho, né? Beijo grande e até o retorno.